Pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Gálatas 5. A gente vai do último verso do capítulo 5 até o verso 5 do capítulo 6. Vamos lá. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. A partir do verso 1 do 6. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. A gente até então viu muita coisa em Gálatas. A gente viu Paulo tratando sobre a singularidade do Evangelho, Paulo falando sobre a graça de Deus, contrapondo com a lei. A gente viu Paulo falando sobre o Evangelho que liberta dessa lei. A gente viu, então, o Espírito que frutifica e molda o nosso caráter. E então, a partir desse trecho, Paulo começa a trabalhar os relacionamentos do Evangelho. E como esses relacionamentos precisam ser afetados, eles precisam ser trabalhados a partir do Evangelho que já foi ensinado aqui aos Gálatas. Então, a grande ideia de hoje, eu quero que vocês lembrem disso. A verdadeira liberdade espiritual resulta no mútuo e humilde suportar de fardos, com responsabilidade diante de Deus. Percebem que tem um resulta aqui, né? Então, a liberdade espiritual, o evangelho pregado, o evangelho recebido, o evangelho compreendido, ele vai e ele precisa resultar em ações práticas, no uns aos outros, no relacionamento dentro da igreja. E não é algo tão simples assim. Não é porque esse resultado ele é feito pelo Espírito e ele confronta diretamente a nossa natureza humana. Essa é a ideia. O Espírito frutifica porque as obras da carne não valem a pena, não são suficientes, as obras da carne são ruins. Então nós precisamos do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele não é só para nós mesmos, ele deságua nos outros, ele transborda da gente e inunda a igreja. Essa é a ideia. Paulo vai trabalhar nesse trecho dois tipos de fardos: fardos morais e fardos materiais. Hoje a gente vai falar sobre fardos morais, fardos materiais virá para frente. O fruto do Espírito resulta na liberdade praticada. A liberdade da lei, ela não significa a ausência de responsabilidades. Lembrem, a liberdade da lei, ela não tira da gente responsabilidades, certo? A liberdade da lei, ela nos promove, ela nos potencializa para viver uma vida no Evangelho conforme o Evangelho mesmo define. Aqui, indo um pouco para o contexto aqui, a crise na Galácia havia deixado ali uma igreja imatura. As pessoas só viam a si mesmas como um tipo de crente especial, um tipo de cristão especial. Ali tem judeu cristão, tem cristão endinheirado, tem cristão cidadão romano. Isso foi trazendo uma percepção individual ali de diferentes tipos e categorias de cristãos. Então, se vissem ou soubessem que alguém dos outros tipos estivesse cometendo algum erro, estivesse em falha, esses cristãos de tipos, eles se sentiam envaidecidos, porque pensavam que jamais fariam o mesmo. Esse tipo de coisa eu não faço. Esse tipo de tentação eu não caio. Eles estão se categorizando, se comparando. Então, ao mesmo tempo, esses grupos eram definidos pelos status deles ali e não por comportamento. Então, era por status, como eu disse, era o cristão judeu.
era o cristão cidadão romano, era o cristão rico, era o cristão inteligente. Eles tinham definições muito claras sobre isso. Ao invés da igreja plantada por Paulo, onde todos eram iguais aos pés da cruz, pensarem dessa forma, que o evangelho nivela a gente em mesmo nível, com o perdão da redundância, eles estavam entendendo que os pés da cruz não faziam sentido para o coração deles. Eles tinham lugares diferentes dentro da igreja. Então todos eram igualados aos pés da cruz, todos igualmente em Cristo, todos igualmente membros da família de Abraão. A gente viu isso também, Paulo tratando isso. O trabalho daqueles agitadores, daqueles que traziam os maus ensinos, ele tinha deixado esse legado de divisão, baseado em fatores não teológicos, em fatores carnais. E é incrivelmente fácil para esse tipo de atitude crescer em qualquer igreja. Porque essa atitude ela só está mostrando o coração da gente que é pecaminoso, um coração que é enganoso. E esse tipo de atitude vai levar a gente a olhar um ao outro com desdém. A gente vai olhar um ao outro pensando em inferioridade e superioridade. A gente se compara ao outro, a gente se avalia se comparando ao outro. E é isso que Paulo está trabalhando aqui. E isso afeta os nossos relacionamentos, certo? Pedi para passar mais um? Muito bem. No verso 26, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. A NVT, irmão, se alguém for vencido por algum pecado... Perdão, desculpa, li errado. 26, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando. Provocando e invejando uns aos outros. Paulo havia acabado de incentivar os cristãos da Galácia a viverem sendo guiados pelo Espírito. Verso 25, o verso anterior. Como a gente ouviu na última mensagem do pastor André, lá no Day Camp, seguir a orientação, a direção do Espírito exige que nós crucifiquemos dia após dia os nossos desejos mais pecaminosos, para que assim o fruto do Espírito seja desenvolvido em nosso caráter. É uma transformação que nasce no coração e frutifica nas nossas atitudes, no nosso caráter. Em seguida, Paulo mostra como a atuação do Espírito Santo reflete diretamente nos relacionamentos. E é nesse ponto que ele alerta para que não sejamos orgulhosos. Está aí no texto, não sejamos orgulhosos. O orgulho é o fato primeiro aqui que ele está trabalhando. O termo traduzido como orgulho, ele tem o significado também de vanglória. Vanglória é a pessoa que ela é vazia de honra. Por isso que tem fome de honra ali. O tópico é fome de honra. Porque dentro de nós existe esse vazio que a gente percebe se não percebemos o que o Evangelho tem feito em nós. Então, o orgulho nasce de uma insegurança, porque vazios de honra a gente começa a entender que nós precisamos nos dar valor, nos avaliar com respeito e nos comparando ao outro. Isso gera em nós a necessidade constante de provar quem nós somos, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Você já deve ter ouvido falar, quando você vê alguém extremamente arrogante, fala, isso é insegurança. E a gente está mais ou menos aí. Por causa disso, nós passamos a viver em comparação com as pessoas ao nosso redor. Nós, quando percebemos que estamos em vantagem sobre alguém, nessa comparação, o nosso apetite por honra, por causa do vazio de honra, fome de honra, o nosso apetite por honra, ele é inflado e nos sentimos satisfeitos. É uma alimentação completamente podre, uma alimentação completamente tóxica. Mas quando nos vemos em desvantagem em direção a alguém, experimentamos frustração e tristeza, porque nós seguimos nos comparando. E aí, claro que a gente vai ter aspectos que a gente vai perceber superioridade, outros inferioridade. E aí a gente vai ficar nessa esquizofrenia de orgulho aí. Tentando entender quem nós somos e quem nos dá valor e quem nos potencializa para a vida a partir do nosso relacionamento comparativo. Esse vazio de honra também nos torna competitivos, descrevendo bem o estado natural
do coração humano afastado do evangelho, a competição. Então o orgulho ele vai trazer a comparação, competição. E isso é só fruto do nosso coração. E essa rima nem foi de propósito. Quando agimos com orgulho, nós caímos em provocações e invejas uns contra os outros. E aí no texto ele fala, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Provocar carrega o sentido de desafiar alguém para alguma disputa. Lá em casa, eu não vou citar nomes, para não ser antiético, mas a gente tem uma turma, né, as crianças. E aí, uma delas, né, que é do meio, elas... não falei nomes. Ela vira e mexe, a gente encontra com ela, a gente se depara com aquele coraçãozinho, com aquela carinha, fazendo eu tenho, você não tem, sabe? E ela consegue afetar a outra que é mais velha, que eu não citei nomes também. E é interessante como ela desequilibra a mais velha, que tem o dobro da idade. E a gente vê que é uma competição, é uma provocação para competir, porque ela ainda está com dificuldade de entender qual é o valor dela, e quem dá o valor para ela, e quem é a justificação dela. A inveja, invejar alguém significa desejar o que pertence a outra pessoa por direito, ou até mesmo desejar que essa pessoa não possua determinado bem, ou determinado, enfim, algo. Paulo, então, aponta que esses dois comportamentos refletem maneiras distintas de a gente se relacionar com os irmãos. Eu quero focar aqui, queridos, que isso aqui é uma exortação para a igreja. Relacionamentos entre cristãos. Talvez você não tenha percebido ainda, mas sim, nós temos problemas. Nós temos problemas a partir do nosso coração. Onde tem gente, tem problema, e a gente precisa lidar. E lidar de frente, lidar com honestidade, a partir da luz do Evangelho, que é a palavra do Senhor que nos ilumina o caminho. Então, Paulo ensina que tanto a postura de superioridade quanto a de inferioridade tem o mesmo raiz, tem a mesma raiz, tem o mesmo problema com a mesma raiz. O orgulho. O orgulho não é só aquilo que nos torna arrogante, mas é aquilo que nos leva a nos perceber ou a nos menosprezar e olhar o outro de baixo para cima. Tem também orgulho nisso. Em ambos os casos, o centro é o eu. Esse é o ponto. Em ambos os casos, o eu está reinando. E aí talvez você já está identificando o problema. Então, o eu que mede o seu valor a partir da comparação com o outro. Essas pessoas buscam afirmar a sua identidade, vencendo ou superando alguém, sempre em detrimento dos demais. No fundo, as duas situações só querem trazer para a gente orgulho por ser superior, de uma forma ou de outra. Olha como o nosso coração vai nos enganando, vai nos conduzindo a erro, vai nos levando a lugares que talvez a gente não imagina que a gente chegaria. Então nós, em grande parte do tempo, podemos estar tanto provocando em uma área da vida e invejando em outra. O Lewis, eu acho que está aí, passa mais uma, por favor. Isso. O C.S. Lewis diz: humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar em si mesmo cada vez menos. Lembra do foco do eu? Não é esse o nosso foco. Não é esse o nosso foco. O foco do eu é um foco pecaminoso, é um foco orgulhoso. As duas situações são uma rejeição do Evangelho, queridos, pois são resultados do nosso desejo de conquistar glória para nós mesmos, para preencher o vazio de honra que podemos ter. O Espírito, queridos, age em nossas vidas e aplica o Evangelho criando uma autopercepção completamente perfeita. E isso se contrapõe com a autopercepção que nós mesmos criamos sobre nós, que é completamente errada, problemática. Somente através do Evangelho que nós podemos ter o vazio de glória preenchido suficientemente e não nos sintamos nem inferiorizados, nem superiores aos outros. Somente o Evangelho trata do orgulho e da vanglória. E eu vou repetir isso aqui, querido. Somente o Evangelho trata do orgulho. Somente o Evangelho trata do orgulho. É uma mantrinha, né?
Lembrem disso, somente o Evangelho. Lá na frente a gente vai voltar aqui. Somente o Evangelho. É o Evangelho, querido, que me humilha diante de todos, dizendo que eu sou um pecador. Salvo só pela graça, porque eu não tenho capacidade e competência nenhuma para produzir isso em mim. Mas também me encoraja diante de todos, dizendo-me que sou amado e honrado pela única pessoa que realmente importa. O Senhor Jesus Cristo. Essa verdade precisa estar cravada no nosso coração. Essa verdade tem que ser a verdade que quando a gente se sente superior ou inferior, é para lá que a gente corre e regula a nossa vida. A gente precisa pregar o Evangelho para a gente o tempo todo. A gente precisa lembrar que quem nós somos no pecado, quem Cristo nos capacita a ser, o que Ele olha para a gente e vê, e o que Ele faz por nós, e o que Ele fará. O Evangelho tem que transformar o nosso coração. O Evangelho precisa estar no centro do nosso coração. Você é um pobre pecador, e eu também, tá? Que depende de um Salvador, porque a gente não tem capacidade de fazer nada para garantir a nossa salvação. Isso deve limpar de você a falsa superioridade. E você é escolhido por Jesus, eleito para a salvação, amado e comprado pelo seu sangue. Alguém morreu por você, e esse alguém não é qualquer pessoa. Esse alguém é incomparável, esse alguém é indizível, esse alguém é dono de uma glória que a gente não consegue nem arranhar a superfície do que isso significa. Estávamos estudando isso no nosso PG, semana passada. Prega o Evangelho a si mesmo, todos os dias, o tempo todo. Não canse de pregar o Evangelho, porque o seu coração está o tempo inteiro pregando mentiras para você. O tempo inteiro. Quando você baixa a sua guarda, você pode ser dominado e você vai ser dominado pelo seu coração. Passa mais um, por favor. Continuando o texto. Verso 1 e 2, Paulo trabalha sobre levar os fardos uns dos outros. A verdadeira liberdade espiritual resulta em um mútuo suportar de fardos em casos de pecado. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, e aqui a ideia é vocês que são cristãos, tá? Vocês que têm o Espírito, devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Alguém surpreendido em falta, alguém vencido pelo pecado, o próprio texto aqui já diz, a NVT traz bem explicado isso. Outras versões trazem a ideia de surpreendido em falta, surpreendido em pecado. Indica que a pessoa já tem o comportamento pecaminoso como um hábito, como parte da vida. Já é um padrão estabelecido e tal pecado está dominando a pessoa na determinada área. Se tornou um hábito e a pessoa não será capaz de vencer sem intervenção externa dos irmãos. Lembra das responsabilidades que a liberdade traz? Uma grande responsabilidade. Alguns pecados que nós vivemos que a gente precisa de alguém nos apontando o pecado, nos conduzindo de volta ao caminho certo, que é o que ele diz aqui, ajudando a voltar ao caminho certo. Confrontar alguém que está vivendo deliberadamente em algum pecado é uma forma de levar os fardos uns dos outros. Você e eu precisamos ter coragem para confrontar. É fácil confrontar alguém que a gente vê em pecado? Quantas vezes nós já falhamos nisso? Eu tenho um caminhão de casos para contar para vocês. A gente falha, mas a gente não pode se conformar com a nossa falha. Cabe a nós, como um dever, abordar o nosso irmão, conversar com o nosso irmão, com mansidão, devendo a nós ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Mas como ajudamos irmãos a voltar ao caminho certo? E aqui mora um grande tema. Ajudar a voltar ao caminho certo, muitas vezes na nossa cabeça vem algo do tipo, vai lá e mostra o que fazer. Irmão, você está mentindo, para de mentir. Irmão, você está roubando, para de roubar. Irmão, você está adulterando, para de adulterar. Será que isso é suficiente? Mudar um comportamento é suficiente para que isso se torne verdadeiro e perene na vida de alguém? Isso é suficiente para a gente?
Perdão. Gustavo, faz dieta. Eu sei. Para de comer. Tá. Por que não para? Por que não muda? Por que tenta por um tempo e logo cai, desiste, não aguenta? Porque isso tudo é feito na força do braço. E não é essa a proposta do Evangelho. De jeito nenhum. Muitas vezes nós temos coragem, entendemos nosso dever diante do Senhor quando achamos um irmão em pecado, mas não sabemos como fazer. Pensamos estar aconselhando, indicando reais mudanças que são necessárias para que o irmão volte ao caminho certo. Mas aí a gente não percebe o fruto. Isso desanima a gente e o irmão. O irmão tenta, tentou por um tempo, caiu. E a gente fala, de novo, vou eu lá falar com esse cara sobre a mesma coisa? E esse irmão fala, cara, não aguento mais, eu não sei o que fazer. Porque na força do braço, esqueçam, é impossível. Absolutamente impossível. Nada é mais óbvio do que a necessidade da mudança, e nada é menos óbvio do que o que precisa ser mudado e como essa mudança ocorre. Não é tão óbvio assim. O que precisa mudar? Como essa mudança ocorre? Será que a gente está entendendo isso de forma certa? A centralidade aqui, queridos, é do coração. A mudança, ela vai ocorrer, ela precisa ocorrer no coração. Normalmente o cristão comum entende o pecado como algo relacionado apenas ao comportamento. Lembre que só o Evangelho trata o orgulho. Lembra disso agora. Por exemplo, qual costuma ser a principal preocupação da maioria dos pais cristãos? Geralmente garantir que seus filhos ajam da maneira certa. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Para de fazer errado. Faz certo. Para de fazer assim. Faz assado. Para de provocar seus irmãos do meio. Para. Então a gente vai criar várias formas, várias estruturas com regras, incentivos, correções, subornos. Se você não fizer isso, eu te dou aquele chocolate. Minha mãe fez muito isso comigo, eu acho. Não pode rir. Essas estruturas, elas têm o seu valor. Mas se a nossa única resposta ao pecado e à rebeldia dos nossos filhos, por exemplo, for apenas controlar ações externas, eles estarão desprotegidos quando saírem da sua casa, de perto de você, e essas estruturas não fazem mais parte do dia a dia. Você põe uma cerca falsa em volta do seu filho, você põe uma cerca falsa em volta do seu irmão, você põe uma cerca falsa em volta de si mesmo. Quando você se vê, quando você percebe que essas cercas são falsas, você não se segura mais, você não transforma, você só luta com comportamento. Então, por trás da luta pelo bom comportamento, existe uma batalha ainda mais profunda. A batalha pelos pensamentos, desejos e motivações do coração. Na Bíblia, o coração é a palavra que resume a essência da pessoa, aquilo que realmente somos. Acreditamos que o ser humano é feito de parte material e parte imaterial. Alma, espírito, mente, coração. Temos como mente, emoções, espírito, alma e vontade. Termos como mente, emoções, espírito, alma e vontade estão todos englobados nessa ideia. O coração, queridos, é como um leme que direciona a vida de cada ser humano. Nossas escolhas, atitudes e comportamentos sempre refletem aquilo que o coração deseja. Por isso as Escrituras deixam claro que Deus quer, acima de tudo, o quê? O nosso coração. Por isso que na conversão o coração de pedra é substituído. Por isso que a gente vê orações na Bíblia sobre coração ensinável. Por isso que a gente precisa orar, para que o nosso coração seja ensinável. Somente quando Ele tem o nosso coração, o Senhor, Ele tem de fato a nossa vida. Ainda que soframos os efeitos de um mundo caído e os pecados de outras pessoas nos afetem, o nosso problema mais profundo é o pecado que habita dentro de nós, no nosso coração. Passa um slide, por favor, Gi. O Timothy Lane e o Paul Tripp, num livro chamado Como as Pessoas Mudam, eles escrevem: é por isso que a mensagem do Evangelho anuncia que a transformação verdadeira acontece de dentro para fora. Deus muda a vida do ser humano quando transforma o seu coração.
Mudanças externas só são duradouras quando nascem dessa mudança interior. Por isso que dar regras, orientar, pare disso, comece aquilo, não fazem efeito duradouro. Porque é só de fora, a partir de fora para fora mesmo, dentro não tem transformação. Esse é um dos temas mais desenvolvidos na Escritura, mas muitas vezes nós não nos damos contas dessa implicação. A gente precisa compreender melhor o ensino de Provérbios 4:23, que acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Versículo que nós temos que ter decorado. Guarde o seu coração. Dele depende toda a sua vida. Em nosso coração que a mudança se inicia. Um coração orientado pelo Evangelho, corrigido pelo Evangelho, dominado pelo Evangelho, é o palco perfeito para o fruto do Espírito. E o Espírito que nos transforma através dos arrependimentos, pois é Ele quem nos convence do pecado. Salmo 119, 105 diz: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Um texto muito conhecido. Quem que ilumina o nosso caminho é a palavra do Senhor. É a palavra. Não são as nossas experiências, muito menos filosofias mundanas, humanas. É a palavra. A palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que torna claro e visível por onde nós andamos, como entendemos, mudamos, vivemos. Salmo 139, nós cantamos hoje: Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algum caminho que te ofende, ou algum caminho mau, na versão, e conduze-me pelo caminho eterno. Ele nos conduz pelo caminho eterno, purificando o nosso coração. Somente o Senhor, através da palavra, queridos, pode transformar corações e os purificar, para produzir os caminhos de justiça que Ele mesmo propõe. Ajudar a voltar um irmão para o caminho é ensinar o que a Bíblia diz a esse irmão sobre o pecado que ele está, sobre o pecado que domina ele. E orar para que o Senhor faça o fruto. Não é algo simples. Não, é muito mais fácil a gente falar, para isso começa aquilo. É muito mais fácil. Mas não é isso que causa transformação. Não é isso. A gente não vai estar fazendo o que manda o versículo de ajudar a voltar ao caminho correto. A gente só vai estar ensinando moralismo, ou legalismo até. Só atitudes por atitudes, ou até atitudes que possam parecer que produzem salvação. Esse é o legalismo, mas não é isso. Não é isso. O que a Bíblia diz sobre os nossos pecados? O que a Bíblia diz sobre o que cremos, pensamos e vivemos? Não é algo simples. Fica aqui a provocação. Como que nós temos nos preparado para ajudar um irmão a voltar ao caminho certo? Você tem se preparado? Muitas vezes a gente não aborda um irmão em pecado porque a gente não sabe o que fazer. Isso é tão pecado quanto. Passa mais um, por favor. Terceiro tópico aqui, que é o trecho final do versículo, ele vai falar sobre leve seu próprio fardo. A verdadeira liberdade espiritual resulta em humildade. Vou ler de novo. A verdadeira liberdade espiritual resulta em humilde responsabilidade diante de Deus. Verso 3, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros, a comparação, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Nós não conseguiremos suportar os fardos uns dos outros, a menos que tenhamos uma visão absolutamente apropriada de quem nós somos através, com o Evangelho. Lembra da mansidão? Que falou o versículo 1? Se a gente entende o Evangelho e a gente está pronto
com o evangelho para lidar com isso, a gente vai abordar o irmão com mansidão. A gente vai abordar o irmão sem o orgulho. Muitas vezes a gente aborda o irmão, muitas vezes, eu creio que todos aqui caem nisso. Quando a gente vê alguém pecando, alguém em algum pecado que a gente não luta com, a gente acha meio ridículo. A gente acha meio distante demais da gente. E essa não é a visão do evangelho. O verso 3, na Nova Almeida Atualizada, diz: se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada. Que aqui, na NVT, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros. Eu creio que a tradução da NAA faz mais sentido para o texto. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada. Paulo inicia esse verso 3 com uma advertência muito séria. Muito séria. E quando ele diz que somos nada, é porque somos exegese simples. Somos nada. E a gente precisa entender o que realmente ele quer dizer com isso. O próprio Jesus disse em João 15:5, sem mim vocês não podem fazer nada. É necessário ter uma humildade centrada em Cristo para suportar os fardos uns dos outros, pois, retomando a exortação do verso 26 do capítulo 5, nós nos orgulhamos a ponto de considerar o outro inferior, não entendemos que, se nós estamos de pé, é puramente pela graça do Senhor. Nada foi feito com o nosso braço. Não temos nenhuma condição de nos mantermos em pé por nós mesmos. Passa mais um, por favor. Paul Tripp, de novo, no livro Você Acredita, que a gente tem estudado no nosso PG, ele diz: é por causa da graça que opera dentro de nós que experimentamos tanto a convicção do pecado quanto o desejo de viver uma vida santa. Se a gente percebe o pecado que vivemos, é pela ação do Espírito Santo, que é graciosa. E se a gente tem uma vontade de lutar com esse pecado, é por causa da graça que atua com a ação do Espírito Santo. Se a gente olha para o nosso irmão que é encontrado em pecado com orgulho, é porque a gente não entendeu sobre a graça de Deus. Nós não somos importantes demais, somos dependentes demais e devemos olhar para o nosso irmão que está em pecado em linha reta, não de baixo para cima, olha, de cima para baixo. Pois a gente pode cair na mesma tentação se o Senhor não nos sustentar. Talvez aquele irmão que você sabe que está lutando com algo extremamente complexo e que talvez não faça parte da sua vida. Cada um tem a sua luta. Saiba que se o Senhor não te sustentar, você pode cair exatamente na mesma coisa. A depravação total nos capacita, infelizmente, a todo tipo de maldade, a todo tipo de problema, a todo tipo de pecado. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não nos enganemos, irmãos. Se estamos de pé, é porque assim o Senhor quis. É porque Ele assim deseja, determina para a gente hoje. Para ajudar o irmão a voltar ao caminho com mansidão, precisamos saber muito bem quem nos sustenta e nos dá identidade. Nossa identidade não está nos comparando ao outro. Lembra disso que a gente conversou no versículo 26? Nossa identidade está em Jesus. Por isso que a gente olha para o outro, a gente não quer nos comparar ao outro com superioridade, para a gente se sentir superior e matar a nossa fome de honra. A gente olha para o outro com misericórdia e mansidão, porque sabemos que nós somos dependentes da mesma graça. Finalizando os versos 4 e 5, Paulo volta a atenção de cada um sobre si mesmo. Devemos avaliar cada um nosso próprio modo de viver. Temos responsabilidades com os outros? Sim. Sim. Mas devemos avaliar o nosso próprio modo de viver, pois nós daremos contas ao Senhor por isso. Queridos, não pensem que dar contas ao Senhor por isso é algo simples, é algo light, é algo bobo. Tá bom? Não pensem, não se conformem com isso. Dar contas ao Senhor daquilo que Ele te capacitou fazer, viver, pensar, é algo extremamente sério.
Não nos comparando com outros, mas olhando para a nossa caminhada, percebendo as nossas provações, tentações e deveres, e como nós temos reagido a tudo isso. Estamos sendo aprovados ou não? Estamos glorificando ao Senhor com tudo o que fazemos? Tudo? Isso vai nos colocando no nosso lugar. Tem mais uma, por favor, pode passar, Gi. Tim Keller diz em Gálatas para você: se encararmos a vida dessa maneira, julgaremos o nosso dia a dia, tendo como padrão quem temos sido e quem poderíamos ter sido. Você percebe que o seu fator de comparação deve ser você mesmo? Compare quem você é e quem você poderia ser agora. O que o Evangelho espera de você, o que Jesus espera de você agora. Quem você tem sido agora. Você percebe que aí a gente se envergonha? Quando a gente para e pensa quem eu poderia estar sendo, quem eu poderia ser e quem eu tenho sido. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Com o coração humilde e manso, a gente deve ajudar os outros em suas lutas com os seus fardos. Uma última citação, por favor, do Stott. Há um fardo que nós não podemos compartilhar, que é a nossa responsabilidade para com Deus no dia do julgamento. Naquele dia, você não poderá carregar a minha mochila, o fardo, o peso, nem eu a sua. Nós somos responsáveis para ajudar os nossos irmãos, mas nós daremos conta sobre a nossa conduta. Algumas perguntas para a gente refletir e finalizar? Pode ir, isso. Um por vez, deixa isso aí. Há algum pecado do qual você precisa, com toda delicadeza, ajudar um irmão a se recuperar? Avalie isso aí. Quem tem chegado em você, você tem percebido caminhos tortos. Querido, se Deus colocou essa pessoa no seu caminho e te mostrou essa situação, é para que você haja. Haja, com mansidão. Haja. Mais uma, por favor, Gi. Você está pronto para ajudar um irmão a voltar para um caminho certo? Você tem se preparado para isso constantemente? Ou você se conforma com um mero para de fazer isso e volta a fazer aquilo? Vai produzir fruto duradouro? A nossa orientação de moral, competência moral, produz fruto do Espírito? Não, né? Mais um, Gi, por favor. E aqui, você está disposto a ouvir que querem restaurar você? Quando você for abordado por alguém em algum pecado, qual vai ser a sua reação? Como você vai se prontificar a caminhar com isso? Você vai tentar entender o que esse irmão está falando e pedir para o Senhor examinar o seu coração e mostrar o caminho mau, se há, e te conduzir pelo caminho eterno? Ou você vai dar um chilique? Ou você vai esbravejar, vai negar, vai espernear quando as coisas são óbvias? E você só não vai deitar no chão e espernear igual uma criança em loja de brinquedo, porque você tem um pouquinho de vergonha. O Evangelho, queridos, nos tira do nosso lugar. E é isso que ele precisa fazer mesmo. E a gente precisa, com toda humildade, lembrar de que o Senhor é que nos capacita para viver uma vida com Ele. E nós temos o privilégio dessa possibilidade. A gente não pode se conformar com uma vida pequena diante do nosso Senhor, que é tão grande. Vamos orar? Ai, Pai, que difícil. Que difícil tudo isso. Difícil viver nesse mundo com o pecado. O Senhor nos dá graça, tem misericórdia da gente. Obrigado, porque o Senhor não nos fulmina diante dessa circunstância. O Senhor é bom, gracioso, misericordioso, pronto para nos restaurar. Que a gente tenha, Senhor, um coração pronto para ser restaurado. Que a gente tenha um ânimo pronto para receber uma confrontação. E que a gente perceba uma confrontação, Pai, como um ato de amor de um irmão que nos quer ver caminhando bem com Jesus, com uma vida sendo purificada
em uma maturidade cada vez mais profunda. Nos capacita tudo isso, Pai, nos dá sabedoria, nos ajuda nas lutas e, mais uma vez, tem misericórdia da gente, pois sem o Senhor nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém.